A pequena vila de São Bartolomeu era cercada por colinas verdejantes e densas florestas, onde o vento soprava com uma suavidade melancólica, como se estivesse sussurrando segredos antigos. As casas, em sua maioria simples, eram feitas de pedra e madeira, com telhados vermelhos desbotados pelo tempo. Ali, a vida era previsível, pacata, com exceção de uma figura que causava inquietação nos habitantes. Dona Alzira, a mulher que vivia sozinha no limite da floresta. Dona Alzira não era uma bruxa, pelo menos não como as pessoas geralmente imaginam. Não haviam caldeirões fumegantes ou vassouras voadoras. Ela era uma senhora reservada, de feições austeras, e carregava em seu olhar uma tristeza profunda, quase tangível. A maioria dos moradores a evitava, convencidos de que havia algo de sinistro em sua solidão e no silêncio que envolvia sua casa. Uma antiga construção de pedra coberta por eras que pareciam engolir as paredes. A lenda de que Dona Alzira seria uma bruxa começou muitos anos antes, após o desaparecimento de sua filha, Sara, uma menina de 12 anos, cuja beleza e vitalidade eram motivo de orgulho para a mãe. Sara desaparecera numa noite de tempestade e desde então, Alzira nunca mais foi a mesma. A busca pela garota mobilizou toda a vila, mas nem sinal dela foi encontrado. Não haviam pegadas, roupas ou nada que pudesse explicar o que havia acontecido. E a partir deste dia, a relação entre Alzira e os habitantes da vila se deteriorou. Aquela mulher, diziam nas rodas de conversa, ela mexe com coisas que não entendemos. Mesmo sem provas, as suspeitas cresciam. Havia algo nas noites que se seguiam ao desaparecimento de Sara. Um silêncio pesado, denso, como se a própria floresta estivesse em luto. E foi então que começaram os boatos de que Alzira praticava feitiçarias em segredo, na esperança de trazer a filha de volta. Não demorou muito para que alguns incidentes fossem atribuídos a ela. Uma vaca que adoecia sem motivo aparente, uma colheita que fracassava ou até mesmo as sombras incomuns que as crianças juravam ver ao redor da casa de Alzira ao anoitecer. Os mais velhos da vila, especialmente os que acreditavam nas antigas superstições, eram os que mais temiam a mulher. As histórias sobre bruxas faziam parte do folclore local, passadas de geração em geração, mas em um tom de fantasia distante. No entanto, no caso de Alzira, as histórias ganhavam vida. Certa vez, um fazendeiro chamado Arlindo jurou ter visto luzes estranhas na casa de Alzira em uma madrugada fria. Ele estava voltando para casa depois de verificar o gado, quando, ao passar perto da floresta, avistou clarões fracos, como velas tremulando, vindo das janelas da velha casa. "É coisa do capeta!" ele disse na manhã seguinte na taverna com sua voz trêmula. "Ela está mexendo com forças que ninguém devia." As histórias se espalharam. Alguns jovens mais atrevidos se aventuraram a espiar a casa de Alzira, mas todos voltavam antes de cruzar a linha das árvores. Havia algo nas sombras daquela floresta que parecia observá-los de volta. Um peso nos ombros que os faziam desistir antes mesmo de se aproximar. Mas, apesar dos sussurros e do medo, ninguém jamais tentou confrontar Alzira diretamente. Ela continuava sua vida solitária, indo à vila apenas para comprar o necessário, sempre com o rosto fechado, evitando contato visual com qualquer um. Era como se sua existência fosse tolerada, mas com a condição tácita de que ela permanecesse à margem, isolada em sua casa sombria.
A situação permaneceu assim por muitos anos. Dona Alzira envelheceu e, com o tempo, o medo em torno dela parecia diminuir, substituído por uma espécie de indiferença coletiva. Porém, as pessoas ainda falavam dela, especialmente as mais jovens, que cresciam ouvindo as histórias e às vezes inventavam novas. Até que, numa noite de lua cheia, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Em uma noite clara e fria, o vento soprava forte pelas ruas de São Bartolomeu. A lua cheia iluminava o céu sem nuvens, banhando a vila em uma luz prateada que criava sombras longas e inquietantes. A maioria dos moradores já estavam em suas casas, fechando janelas contra o frio e trancando-as por hábito, embora nada de perigoso houvesse na região, exceto, talvez, a casa de Dona Alzira. Naquela noite, um grupo de jovens liderado por Eduardo, o filho mais velho do ferreiro, decidiu testar sua coragem. Eduardo era conhecido por ser impulsivo e estava sempre em busca de maneiras de se destacar entre seus amigos. Ele e seus companheiros costumavam desafiar-se com brincadeiras perigosas, mas, naquela noite, o desafio seria diferente. Eles iriam até a casa de Dona Alzira. Só até o portão, sugeriu João, um dos amigos de Eduardo. A gente vai, dá uma olhada e volta. Ninguém precisa saber. Você é um medroso, João, zombou Eduardo. Se a gente vai até lá, é para entrar pelo menos até no jardim. Os outros dois rapazes, Mateus e Felipe, riram nervosamente. Nenhum deles admitiria, mas todos sentiram um leve desconforto no estômago. As histórias que suas mães contavam quando eram crianças sobre bruxas e maldições ainda pairavam em suas mentes, mas eles não podiam recuar agora, não sem parecerem covardes. Saíram da vila em silêncio, caminhando pela estrada de terra que levava até a casa de Alzira. O ar estava gelado e o som de seus passos eram abafados pela terra úmida. Quanto mais se aproximavam da floresta, mais o vento parecia uivar, como se tentasse avisá-los para voltar. E, finalmente, avistaram a casa. Sob a luz da lua, ela parecia ainda mais sinistra. As eras que cobriram as paredes estavam secas e as árvores ao redor pareciam se inclinar em direção à construção como sentinelas antigas. Eduardo, determinado a provar sua coragem, foi o primeiro a se aproximar. Vamos logo antes que alguém nos veja, murmurou ele, passando pelo portão enferrujado. Os outros o seguiram hesitantes. Seus corações batiam forte no peito e, ao se aproximarem da casa, notaram algo estranho. Uma leve fumaça saía pela chaminé, e isso era incomum, pois todos sabiam que Alzira raramente acendia o fogo à noite. Eles pararam por um momento, trocando olhares nervosos, mas Eduardo continuou em frente, e ao chegarem mais perto, perceberam que a porta da casa estava entreaberta e uma luz fraca e trêmula escapava pela fresta. Eduardo, sem hesitar, empurrou a porta com cuidado e espiou lá dentro, e o que viu o fez congelar. Alzira estava sentada à mesa com uma vela acesa em frente a ela. Não havia nada de sobrenatural em sua aparência. Ela parecia apenas uma velha senhora cansada. No entanto, seus olhos estavam fixos em algo à sua frente. Algo que Eduardo e os outros não podiam ver de onde estavam. Era como se ela estivesse em uma espécie de transe, sussurrando palavras que eles não conseguiam distinguir. Felipe puxou Eduardo pelo braço, sussurrando nervosamente: "Vamos embora, isso já foi longe demais." Eduardo hesitou,
Mas algo naquela cena o atraíra, como se ele estivesse à beira de descobrir um grande segredo. E quando estava prestes a entrar completamente, uma voz rouca ecoou pela sala. Vocês estão aí fora, não é? O coração dos quatro quase parou. Alzira sabia que eles estavam ali, embora não houvesse virado a cabeça para observá-los. Lentamente, a velha senhora se levantou da mesa. Seu corpo curvado caminhou até a porta com passos arrastados. Eduardo recuou e os outros, tomados pelo pânico, saíram correndo em direção à vila, deixando-o sozinho. Eu sei o que vocês pensam de mim, disse Alzira com sua voz baixa e fria. Mas há coisas que vocês não entendem, coisas que são antigas e poderosas. Eduardo queria correr, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. E quando finalmente conseguiu se mover, tropeçou ao tentar se afastar, caindo de costas no jardim. Alzira parou na soleira da porta, olhando para ele com um misto de pena e exaustão. Vocês acham que eu sou uma bruxa, não é? Murmurou. Talvez eu seja, mas não da maneira que pensam. Eduardo não sabia o que responder. Seu corpo tremia de medo, mas havia algo na voz de Alzira que o intrigava. Ela não parecia ameaçadora, pelo menos não naquele momento. Minha filha, continuou Alzira como se falasse consigo mesma. Eu perdi minha filha. Vocês nunca entenderão o que significa isso. Eduardo se levantou com dificuldade, ainda atordoado. Ele sentiu a urgência de fugir, mas a curiosidade o prendia ali. Talvez fosse a oportunidade de finalmente saber o que havia acontecido com Sara. O que aconteceu com ela? Perguntou ele com sua voz vacilante. Alzira o olhou fixamente por um longo momento. Seu olhar parecia atravessá-lo. Se você quiser realmente saber, volte amanhã. Não adiantaria falar hoje. E com isso, ela se virou e entrou de volta na casa, fechando a porta lentamente atrás de si. Eduardo ficou ali parado por alguns segundos com o coração batendo no peito como um tambor. Então, sem olhar para trás, ele correu em direção à vila sem saber se deveria voltar no dia seguinte ou se a curiosidade o levaria a um destino que não poderia controlar. Eduardo mal conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Dona Alzira ecoavam em sua mente, misturando-se com os boatos que ele ouvira a vida inteira. Pela primeira vez, ele se perguntava se aquelas histórias de bruxaria não escondiam algo mais profundo. Algo que os moradores da vila não estavam preparados para entender. Quando finalmente fechava os olhos, ele via o rosto de Alzira envelhecido, mas marcado por uma dor inconfundível, como se o mistério de sua vida fosse algo muito mais sombrio do que qualquer feitiçaria. Na manhã seguinte, Eduardo levantou-se cedo com a mente ainda pesada. Ele não contou a ninguém sobre o que havia acontecido, nem mesmo aos seus amigos que fugiram no meio da noite. Algo dentro dele o impelia a voltar, como se uma força invisível o empurrasse em direção à casa da velha senhora. Mas havia uma incerteza que o corroía. O que ele encontraria se retornasse? Ao longo do dia, Eduardo tentou seguir sua rotina normal, ajudando o pai na forja, mas sua mente estava distante. Ele se lembrava da maneira como Alzira falava de Sara, com uma dor que parecia quase palpável. Todos na vila haviam especulado sobre o desaparecimento da garota, mas ninguém sabia de fato o que havia acontecido naquela noite fatídica. O sol começou a se pôr
e Eduardo sentiu o peso de sua decisão. Ele sabia que precisava voltar, mas temia o que poderia descobrir. E finalmente, quando a noite caiu e a vila começou a se recolher, ele tomou coragem e seguiu novamente pela estrada de terra que levaria à casa de Alzira. A noite estava fria e o vento parecia mais forte do que na noite anterior. Eduardo encolhia-se dentro do casaco, sentindo o frio morder sua pele enquanto atravessava o caminho estreito que o conduziria à floresta. Cada passo parecia ecoar na escuridão, aumentando sua ansiedade, e quando ele finalmente chegou à casa de Dona Alzira, ela estava lá fora esperando por ele. Eu sabia que você viria, disse ela com uma voz calma, quase resignada. Entre. Sem hesitar, Eduardo a seguiu para dentro. O interior da casa era simples, mas cheio de objetos antigos, alguns dos quais ele nunca tinha visto antes. Haviam livros com capas de couro, potes de barro e ervas penduradas no teto, e uma lareira que crepitava baixinho. A cena parecia normal, quase acolhedora, mas havia uma certa tensão no ar. Algo que fazia o coração de Eduardo acelerar estranhamente. Alzira o conduziu até a mesa onde uma vela estava acesa, lançando sombras vacilantes pelas paredes. Ela se sentou em silêncio por um momento, olhando para o fogo antes de finalmente falar. Ninguém nunca perguntou de verdade o que aconteceu com Sara, disse ela com sua voz baixa, mas firme. As pessoas preferem acreditar em lendas, em bruxas e maldições, porque isso é mais fácil do que encarar a verdade. Eduardo sentiu um nó da garganta. Ele estava ali justamente para descobrir a verdade, mas agora, diante dela, temia o que poderia ouvir.